Irmãos, amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o Senhor Deus é maravilhoso, Ele é bom, Ele é tremendo e Ele anda em cima do mar, onde pode levar eu e você nas mais extraordinárias experiências para quem o busca. E neste dia de hoje, o Senhor está falando contigo e falando também comigo, que invencível, imbatível, inabalável, Rei dos Reis, você só pode se dirigir a um, que é a Cristo Jesus, onde ele disse seu filho e pai, e não vai ao Pai sem mim, porque ele é a videira viva, para que alimente eu e você todos os dias nessa jornada, que é cheia de pequenos detalhes, mas com muitas armadilhas, e que a gente possa perceber com os olhos espirituais, esses olhos naturais, que o nosso Cristo Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar. Amém? Deus é bom? Já está com suas espadas aí? Eu estou com as minhas. Faz um coração para Cristo Jesus, fortalecendo o ministério. Seja evangelista do Senhor. Cristo disse, vai em dois e vai falar de mim para toda a terra. Seja este evangelista, porque outras vidas além da sua estão sendo alcançadas. E o canal, ele entende que quanto mais nós damos um gostei, compartilhamos a mensagem. E se hoje Deus tem uma palavra para você, não desanime não. A jornada é grande, mas a vitória é certa quando a gente buscar aquele que verdadeiramente pode nos dar a vitória. Amém? Graças a Deus. Dá uma olhadinha também na descrição. Todo dia tem um ato profético para que possa derrubar cadeias de heranças familiares do antepassado. E sobre você, dizer, Senhor, perdoe-me minhas faltas e as faltas dos meus antepassados, para que o reino de Deus seja declarado e descendo até a sua vida e a vida do Senhor Jesus Cristo se transformar a tua história. Vamos para lá? Eu estou com as minhas aqui abertas. Todos vocês já sabem que eu uso uma online para acompanhar alguma versão de alguma palavra que porventura nós não entendemos. E a gente fazemos isso juntas. Faz um coração para Cristo mais uma vez. Deus está aqui e agora. Creia tão somente. A palavra de hoje tem uma oportunidade. As espadas estão aqui, ó. Salmo 41. Vamos nos alegrar nosso coração, porque Deus contempla o coração da gente quando seja coração grato, cheio de alegria e gratidão. Graças a Deus. Diz assim a palavra, Senhor dos Exércitos. Ele nos convida a fazer uma reflexão hoje, mas eu creio que hoje tem um milagre para você. Amém? Diz assim, como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempo de adversidade. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele fará feliz na terra. Aleluia. E não se entregará ao desejo dos seus inimigos. E o seu leito de enfermidade e da doença restaurará. Eu disse, misericórdia, Senhor. Cura-me, pois pequei contra ti. Os meus inimigos dizem maldosamente ao meu respeito. E quando ele vai morrer? E quando vai desaparecer o seu nome? Sempre que alguém vem visitar-me, fala com falsidade. Enche o coração de calúnias e depois as espalhas para onde vai. Todos que me odeiam juntam-se e cochicham contra mim, imaginando que o pior me acontecerá. E uma praga terrível o derrubou, e está de cama e jamais se levantará. Até meu melhor amigo, a quem eu confiava e que partilhava do meu pão, volta-se contra mim. Mas o Senhor tem misericórdia de mim. Levanta-te-me, que eu lhe retribua, sei que me queres bem. Pois o meu inimigo não triunfa sobre mim, e por causa da minha integridade me sustens, e me pôs na tua presença para sempre. Louvado seja Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Amém e amém. Amém? Tremendo. A gente às vezes não compreende determinadas coisas na nossa vida. E a gente fica batendo de cabeça.
Que nem jacaré, quando tá saindo, né, da lagoa. Bota a cabeça pra fora e se debate ali. Quando tem outros companheiros querendo disputar o mesmo alimento. E muitas das vezes, quantos de nós temos amigos que não são tão amigos? E será que eu tô sendo amiga? Ou você tá sendo amigo? Porque Deus nos testa a todo momento. Ele vai nos colocando diante de situações que na nossa fraqueza a gente se aperfeiçoe sobre ela. Nos confronta diante do que a gente não tem, para que possa nos fortalecer em buscar aquilo que o Senhor Jesus quer nos trazer, o reino dele sobre a sua vida e sobre a minha vida. O salmista Davi estava aqui com esse cântico, apresentando que nós estejamos sensíveis ao óleo do outro que necessita. Ou será que Davi estava se pronunciando ele mesmo, enfrentando uma dificuldade, aqueles que mais estavam ao seu redor, que comia do mesmo pão, como o texto diz, é que estava apanhando pelas suas costas e de cochicho e maledicência com o seu nome espalhando por aí. E às vezes a gente não vigia. E essa vigília, Deus nos convida hoje a ficar na torre da vigília. Porque Cristo só atua no teu milagre, no meu milagre, quando a gente se coloca na condição de necessitado como pobre. Eu nunca vi. Eu acho que o Evangelho, estes dias, foi uma experiência fenomenal. Hoje Deus está dizendo, eu te chamo para uma experiência particular entre eu e você somente para poder conversarmos. E aí eu entendi que Deus conversa com a gente. Cristo, ele vivo vem até hoje para ter um particular. E esse particular geralmente não é dentro de uma zona que eu e você queremos. Eita glória! E o que é que faz isso acontece? É que Jesus só vem quando nós estamos em uma necessidade. Cristo nos abençoa grandemente quando falo na palavra de Deus que Ele nos abençoará. Aquele que nos abençoa, mas também pode amaldiçoar aquele que nos amaldiçoa. Mas parece que você tem que ter uma intimidade muito grande com Jesus para chegar um profeta a amaldiçoar outra pessoa. E o Senhor tem um jeito particular de se encontrar com cada um de nós. Esse jeito particular, ele é único. Aonde se destrona toda arrogância, se destrona toda altivez, se destrona toda raiva e se destrona todo o seu eu do ego que acha que tá grande. E quando você pensa que não, é tão pequeno. Porque não para nenhuma cama, nenhum leito, a gente entende o tamanho que é o indivíduo. O nosso tamanho. Que a engrenagem, ela funciona, basta só um botãozinho. Jesus, se eu quiser desligar esse botão, hoje ele desliga. E aí a gente fica dando rodada no território, fazendo nossas buscas, sem perguntar ao Senhor, essa busca é a busca que o Senhor quer para mim? E às vezes a gente não se prepara para a resposta. Mas eu entendi que o Senhor, ele só vem para o pobre. Como diz o pobre, não necessariamente o necessitado de provisões, mas a tua pobreza de se despedir da riqueza que o seu coração se alimenta de ódio, ressentimento, inveja. Temos dificuldade de dizer que tem inveja. Eu não sei. Fazemos um exame. Hoje Deus convida a fazer um exame. E Jesus hoje está convidando, eu vou te visitar para ter uma experiência pessoal contigo, porque você vai ter que confessar do que está precisando. Esse é o nosso Cristo Jesus. Aquele que no meio de uma multidão de 5 milhões, né assim? 5 mil, mais de 5 mil ou de milhões. Não exatamente descreve de forma parabólica. De uma forma parabólica. Mas era quando ultrapassava de milhões. E aí eu entendi. Quando a passagem, eu tive a experiência de ver mais uma vez, de forma em vídeo, o filme da passagem de Cristo, exatamente esta. Que o Senhor mandava dizer, quanto é que você tem aí? E não sentia nada. E a multidão estava pobre e faminta, porque Deus só vai naquele que diz, eu preciso de ti, Senhor. E distribuiu e pediu para os discípulos, seus alunos, é assim que diz, seus discípulos, distribuiu o pão e o peixe que já tinha se multiplicado sobre aquele cesto. E diz a escritura que o cesto ainda voltou, ainda tinha mais cestos cheios, sobravam mais 5 ou 6 cestos cheios, não me recordo. Eu entendi
que quanto mais entregava, mais o cesto enchia. Deus está falando para mim e para você. Quanto mais você dar a entrega, mais eu te encho. Mas eu te encho porque você se esvaziou de você e entendeu que precisa de mim. Essa é a palavra do Senhor. E que o salmista aqui estava precisando e pedindo socorro ao Senhor. E aqui teve uma palavra pessoal, íntima com ele, que disse assim: e o Senhor, eu disse para ele: Senhor, misericórdia e cura-me porque eu pequei contra ti. Senhor só quer que eu e você confesse a tua limitação, o teu pecado, porque não tem como crente. Somos crentes, mas todo dia pecamos. Até mesmo quando a gente pensa que julgou. Ou devolver na mesma moeda se você foi machucado. Deus usa pessoas machucadas para curar outras machucadas. Mas ele não deixa permanente a ferida. Porque ele está esperando somente o teu encontro com ele para dizer: eu preciso do Senhor. Estou com dificuldade de terminar esse determinado projeto. Estou com dificuldade de vencer esse meu eu. Está difícil entender que quando eu quero me explicar, mais atrapalha. Então Deus diz: cala-te, que tem momento que é para calar mais. E eu que deixo explicar. Porque Ele só quer saber que eu e você necessitamos dEle. Amém? Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade. Os cestos era simbolicamente para mim e você que não estava lá. Mas temos certeza que Jesus estava. A simbologia para nós de entender que para alguns possa duvidar que esse cesto multiplicasse, Deus está dizendo: eu multiplico até hoje na sua vida. Porque se você não entendesse que seria eu, seus cestos estariam vazios de todas as coisas. Eu e você vamos refletir sobre isso. Amém? Hoje Deus quis trazer como reflexão para que possamos agradecer e dizer: seu reino é extraordinário, Jesus. E sobre ti eu quero o teu reino na minha casa. E aí você vai ver prosperidade chegar. Amém? A paz do Senhor, graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade.